O carro estava parado em uma esquina em frente ao parque da cidade. Ali era um lugar onde trafegavam poucos veículos e a escuridão do bairro favorecia o anonimato das irmãs necromantes químicas. Theodora, pela primeira vez, roía uma unha da mão direita sob o olhar apreensivo de Jéssica. Para a policial civil, era estranho estar se sentindo protegida ali pela irmã caçula naquele momento. Era sempre Theodora que resolvia tudo, quem dava o comando. E agora estava ouvindo de Jéssica que o mundo dos mortos era perigoso. Theodora só sabia lidar com o mundo dos vivos e não entendia como aquelas coisas trazidas pela Iboga 7 funcionavam, apesar de estar sendo martelada pelas recomendações da irmã. Lá atrás você falou que eu posso ser assombrada para sempre. Que tendo esses pedaços delas, elas podem vir atrás de mim. O que isso quer dizer, afinal de contas? Perguntou Theodora. Disse que elas virão atrás de você. Antes que essa noite acabe, temos que nos livrar deles. Fogo é uma boa. Respondeu a caçula. Fogo? Sério? Não fico feliz em saber disso. Mas eu sei. Ainda bem que tá no seu bolso essa parada de saco de dedos e não no meu. Não quero nem ver isso depois do que aconteceu lá. Ficou com cagaço agora, Theodora? Se tá com medo, a gente racha o que tem na mochila e vaza. As coisas não vão ficar mais fáceis agora que você tem um cadáver desaparecido pra encontrar. A irmã mais velha ficou calada e continuou roendo a unha. Só tava pensando, se o dedo da Imperatriz tá aí, como a gente não consegue ver a diaba? Theodora continuou a fazer suas perguntas. Jéssica suspirou. Não é assim que funciona, não é assim. Esse dedão é uma fração muito pequena do que ela é. Tem energia nele. Eu mesma ouvi a risada da treta lá na minha casa quando você me mostrou os dedos e senti o cheiro do chiclete da Fifi. E por isso você deu aquela pirada? Não, aquilo foi a Imperatriz. Ela me jogou num vazio, explicou Jéssica. Theodora franziu a testa sem entender. Que diacho de vazio é esse? A Raoni não era muito religiosa pelo visto. Não acreditava em vida após a morte. Ela era muito melancólica e não aceitava a programação padrão que a maioria das pessoas tem, de se defender desse pensamento opressor de que um dia acabaremos. E ela não estava preparada para acabar naquela hora. Ela sabia que você é casca grossa e que ia ser zica falar com você. Mas ela não esperava levar um tiro na testa, acabar ali. Ela caiu num vazio de imediato e ainda tá querendo alguma coisa muito forte. Você disse que a Marília tá pra ter neném. Tava barriguda. Ia ter o neném semana que vem. Contou Theodora. Ia? Theodora olhou para Jéssica. Tá com amnésia agora? Acabei de te falar a parada. Tive que tirar a Dona Ana e a Marília do meu caminho. A caçula balançou a cabeça em sinal negativo. Ninguém tem valor pra você. São 6 mortes num dia. 5. O bebê... Você matou a mãe e o bebê. Theodora coçou a testa e tirou outro cigarro do maço. Começou a batucar no painel do carro. Mas isso é meio estranho, não é? Você tá falando que ela não acreditava em religião e quer dizer que ela não acreditava em vida após a morte? Provavelmente não. Acontece que tem vida após a morte. Só não é como nenhuma religião do mundo propõe. Todo mundo tentando adivinhar como é, mas não chegam nem perto. Algumas até falam dessa energia, dos rastros que nossa presença deixa, mas tem a ver com os nossos átomos e com os rastros de nossa energia pura, corpórea. Como deixar pegadas no trânsito do planeta, no universo. Puta que pariu, Jéssica! Vai entrar numa brisa de multiverso de física quântica agora? Jéssica deu de ombros. Quero entender o que acontece com a gente quando o que chamamos de corpo e consciência se desagregam. Tudo vale. Você manja de física quântica? Tô impressionada. Leio de tudo. Você sabe. Quando tenho que ficar plantada no DP, tenho sempre um livro na mão. Disse Theodora. Faz tempo que eu não leio. Eu li O Pequeno Príncipe para Ravenna. Ela adorava. Lembrou Jéssica. Ela era bem esperta. Lembrava um pouco a mamãe. Sério, você acha? As sobrancelhas e aquele jeito de coçar o nariz quando focava em alguma coisa. Jéssica sorriu e apertou o volante entre os dedos novamente, suspirando fundo. Não vai começar a chorar de novo. Imagino como foi difícil abrir uma porta e não achar nada lá do outro lado. Falou Theodora. Jéssica olhou para a irmã segurando as lágrimas. Aquela noite seria assim. Uma montanha russa de lembranças. Mas, de uma forma ou de outra, teria que valer a pena. Ela tinha que ajudar Theodora a se limpar daquelas mortes e tentar fazê-la entender que nem sempre estaria no comando das coisas. Que não podia matar quem quisesse porque estava com raiva. Não podia querer sempre estar com a razão. Jéssica não sabia se aquilo lhe faria bem ou não.
Era difícil ficar ao lado de Theodora e evitar o passado, deixando a mente longe de como ela a tratava quando era pequena, sempre pregando peças, sempre aprendendo em armários e trancando-a em guarda-roupas por pura maldade, para estar no controle, para ser o centro das atenções. Se encontrasse o caminho para o hospital, o da cura, o hospital para o qual os xamãs carregavam seus guiados pelo mundo dos espíritos, talvez alguém estivesse lá, um antepassado. E, no meio daquela noite, sem pé nem cabeça, a Iboga 7 fizesse o que faz de melhor: curar as pessoas, curar Theodora. É por isso que eu tô aqui, Theo. Quando eu pegar minha parte do dinheiro, terei que montar meu próprio laboratório, meu equipamento fora do controle da JML. Depois dessa noite, eles vão saber de tudo isso, eu sei. E não vão deixar eu voltar. Você me obrigou a vir pra cá, mas entendi que se você me escutar, me seguir pelo mundo dos mortos e tirar a informação da Raoni, eu vou poder me conectar de novo com eles. Vou descobrir um jeito. Vai vencer os 60 metros? Indagou Theodora. Jéssica balançou a cabeça em sinal positivo. Mas por que você surtou quando te mostrei o saquinho com os dedos? Theodora disparou mais uma pergunta. Jéssica segurou o rosto da irmã com as duas mãos. Me escuta e entenda de uma vez, Theodora. A gente tá em outro lugar, em outra frequência, e aqui coisas sinistras acontecem. E quando você brinca com a energia dos mortos, com essas pegadas, com essas vibrações, coisas imprevisíveis também acontecem. Eu nunca tinha visto corpos se levantando como vimos lá na sala da Raoni. É essa parte na ibogaína que eu não entendo direito. Eu cuido da parte química, da parte racional, mas essa droga abre uma coisa maior do que é possível compreender com números. Ela atravessa a matéria, é metafísica usada em rituais. Aqueles 2 corpos no chão eram carne morta, sem ânima. Não deveriam se mexer. Pareciam eguns. Theodora, provocada, repeliu as mãos da irmã e recostou-se contra a porta. Você já me falou essa parte. Quer dizer que essas coisas de candomblé, essas coisas de magia e de fantasmas existem mesmo. Como você pode estar me perguntando uma coisa dessas depois do que você viu, Theodora? Como é o nome da sem-língua? Dani, eu não gostei de fazer aquilo, mas era paga pra fazer. Pra cuidar das tretas da Imperatriz. Você tinha dito que só cuidava da segurança dela no departamento. Que não deixava a papelada andar. Agora tô sabendo que você também apagava quem entrava no caminho. O espírito dela estava entrando nas mortas. Eguns iam assombrar você. A gente faz o que tem que fazer pra pagar o leitinho das crianças. Ironizou Theodora. Para de falar de criança, você não sabe o que é isso. Retrucou Jéssica. Ah, não enche. Eu não falei de propósito. Não quero te provocar e nem mexer com isso. Quero sair logo daqui, não quero saber de fantasma aparecendo atrás de mim. Você matou muita gente pra ela? Matei. Uma porrada de nó cego de gente que achava que podia melar o negócio dela. É por isso que você é mais valiosa pra Helena do que a própria Raoni. Ela tá parecendo uma paladina. Quer colocar o departamento de polícia em ordem. Eleição chegando, aparece de tudo. Avisei que isso não ia dar certo. Temos que correr pra você se redimir com essa gente que você matou hoje. Me redimir? Tá louca? É cada uma mais suja que a outra. Até a dona Ana, mãe da Raoni? Ah, ela é doce, fofinha. Dá chocolate e chá pra todo mundo. É doente por ser orquidário no fundo do quintal, mas só foi arrancada lá dos confins do Mato Grosso depois que o marido dela morreu. O pai da Raoni nunca quis ver visitá-la. Dizia que não era filha dele, era filha do Satanás. E adivinha o que a dona Ana fez quando ele expulsou a filha de casa? Nada, contou Theodora. A família sempre nos etiqueta. Se a gente não cuida da cabeça, essa etiqueta vai embora pesando em nossas costas a vida toda. Você tem noção de que tá aqui pra romper com a sua etiqueta? Que tá aqui no mundo dos mortos não pra fazer mais mortos, mas pra se redimir? Disse Jéssica. Eu sei lá. Você me drogou no seu apartamento e eu acordei já no estacionamento, na sua van. Pelo que me consta, ainda posso estar deitada lá atrás na sua casa, só tendo o pesadelo mais doido da minha vida e nada disso pode estar acontecendo. Tá acontecendo, Theodora? Nós estamos aqui agora para acertar nossas contas. Theodora olhou para a grade do parque e 2 corujas negras pousaram no alambrado e ficaram olhando para ela. A ibogaína é uma droga que os xamãs usam para curar, continuou a irmã mais nova. Na África, quem usa costuma ter uma visão com um ancestral e se senta com ele e conversa com alguém que já foi do seu sangue. Coisa mais doida. Doido é que em todas as culturas que usam a ibogaína, quando induzem as pessoas a essa viagem abrindo o portal do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, a viagem é sempre a mesma, a mesma. As pessoas são levadas a um hospital de cura e curam suas doenças em um lugar que não tá na Terra. Você falou isso.
que estamos em outro lugar. Mas como estamos dirigindo seu carro nas ruas da nossa cidade? E se eu for na delegacia agora? Meus amigos do plantão vão estar lá como se nada tivesse acontecido? E se eu conversar com eles? Eles não vão saber que eu tô vendo mortos para todo lado? A gente tá no meio. Não saímos do mundo, muito pelo contrário. A gente só deixou o outro mundo vir até nós. Sintonizamos a energia dos mortos como se estivéssemos uma banda mais ampla. Teodora voltou a observar o alambrado e tomou um susto, pulando no banco do carro. Jéssica viu os dois vultos do lado de fora olhando para a irmã. Eram duas criaturas altas, com braços longos que pareciam asas cobertas por penas, absolutamente negras, com cabeças enormes e olhos amarelos que lembravam corujas, mas tinham bicos longos projetados para frente. Meu Deus do céu! O que é isso, Jéssica? Não se mexa. Elas só olham pra gente na maioria das vezes. São médicos corujas. Teodora olhou para o muro do parque. Mais meia dúzia delas pousaram lá. Elas não estavam assim parecendo gente com sobretudo. Elas estavam lá, em cima do alambrado do parque, que nem aquelas que chegaram. São mais médicos corujas. Nunca vi tantos. A sua matança não tá passando despercebida, Tel. Elas estão vindo atrás da energia que você liberou. Elas são a única coisa que já vi que parece ter a ver com o Hospital dos Espíritos que acabei de te falar. Então liga essa merda e vamos sair daqui antes que façam alguma coisa. Eu não tô gostando desses olhos amarelos e nem quero nada que venham desses bicos longos ou desse mundo de gente morta. Não converse com elas. Elas abrem a boca pra cantar e fazem seus olhos se encherem de lágrimas. Pelo pouco que as conheci, elas drenam as tristezas de nossa alma, qualquer emoção que nos carregue pras sombras. São boas meninas, mas me dão medo. O problema é que elas te arrastam pra uma ghost trip e você fica querendo voltar e voltar pra ouvir o canto delas. Eu não tô triste com porra nenhuma. Só tô puta da vida com a cachorrada que a Raoni ia fazer comigo amanhã. Elas estão atrás da sua trilha de ódio e raiva, Teodora. Elas podem tirar isso de você aos poucos. Elas sugam tudo isso e vão levando embora aos poucos. Vixe, mana. Vão ter que me sugar uns 5 meses. Não temos tempo pra isso. Toca pra casa da velha. Agora. Então mantenha essa pistola no coldre. Não deixe o piado delas entrar em você. Se começarem a cantar, tape os ouvidos. Elas não são do mal. Não são obsessoras, mas, como eu disse, elas viciam a gente. Esse papo de obsessores me assusta. Imagina que tipo de egum eu vou chamar? Jéssica olhou para a irmã com os olhos abertos e atentos, vigiando as corujas que circulavam no carro. Percebia que Teodora estava mesmo impressionada com o lado dos mortos e com suas criaturas plurais e com suas missões eternas em controlar as energias entre os dois mundos. Gostou de ver Teodora curiosa e precisando perguntar para ela o que as coisas significavam e como se desviariam de tudo aquilo para desvendar o primeiro mistério que tinha se apresentado às duas. Onde o corpo de Raoni estava. Os obsessores querem fumar o que você fuma. Querem drogas que você usa. Querem se misturar o seu sangue e dar uma volta em seus neurônios. Eles entram em você para se alimentar das suas viagens e ligam o seu espírito em visita ao mundo dos mortos na desgraça da Ghost Trip. Querem vibrações. Querem se sentir vivos mais uma vez. Gostam de sentir a saudade que você sente. Querem estar montados em sua carne quando você goza na hora da transa. E, no seu caso, querem reviver a embriaguez da vingança e da violência. Amam assumir o corpo de quem está numa Ghost Trip para se vingar de quem as matou. Os obsessores querem entrar em você e viver de novo. Você disse que os fantasmas que íamos encontrar não sabiam que estavam mortos. Não se lembravam de sua morte. Mas não foi isso que aconteceu no escritório. Normalmente não. As duas do porão sabiam o que tinha acontecido. Uma contou para outra o que viu. E tem o fator de você ser uma alma carregada, Teodora. Eu nunca vim pra cá com tanto ódio, com tantas mortes ligadas a mim. Tô vendo coisas que eu nunca vi. Pelo amor de Deus, Jéssica! Agora você fala em Deus. Que esquisito. Acho que desde que você tinha 15 anos não te ouvia falando em Deus. Tira a gente daqui, por favor, o mais rápido possível. Vamos achar minha grana, rezar pro dia amanhecer logo e ficar bem longe de qualquer cadáver que tenha ligação com a Imperatriz. Eu só quero pegar o dinheiro e sumir. Tenho que saber onde ela tá. Só isso vai me tirar dessa cilada. Com dinheiro eu compro todo mundo e desapareço. Tá bom, maninha. E pra onde a gente vai nesse exato momento? Perguntou Jéssica. Vamos pra casa da dona Ana. As mães sempre sabem mais que todo mundo. Até mesmo mais que as noras e genros. Elas conhecem a natureza de suas crias. Jéssica arrancou com a van
quando os médicos corujas ergueram suas mãos e se aproximaram da janela de Theodora. Você sempre vê essas coisas quando usa isso? Questionou Theodora. Jéssica ligou o carro da van, ouvindo as batidas da música e balançando a cabeça no ritmo. Não é toda vez que eu vejo, mas já vi quando fui falar com a mamãe. Vejo muita coisa sinistra naquele cemitério, parece curva de rio. Theodora encarou a irmã. Você falou com ela? Com a mamãe? Jéssica confirmou com a cabeça enquanto se estendia e encostava em Theodora ao tirar um maço de cigarros do porta-luvas. Por que não pediu para eu pegar seu cigarro? Acha que vou te envenenar? Que vou brigar com você, te repreender? Normalmente é isso que você faz comigo. Só fala mais mansa quando precisa de alguma coisa como hoje e depois vem a picada. Esse veneno aí que você tá falando. Quanto tempo você não aparecia na minha casa? Você sabe? Theodora deu de ombros. Tinha coisa mais importante para fazer do que ficar visitando a irmã. Manter Raoni na zona fria dava trabalho, e precisava manter seus sentidos ligados o tempo todo para já ter a solução pronta antes do problema surgir. Meu trabalho consome muito do meu tempo, e você não me escuta quando falo com você. Desisti. Tem sempre que ser do seu jeito, né, Theodora? Ignorante. Você que tá falando pra gente ficar numa nice hoje. Não tá parecendo calma agora. Daqui a pouco os bichos doutores vão se levantar pra ir atrás de você, não de mim. Você sempre teve inveja da minha força. Médicos corujas. Não bagunça minha praia. Theodora inspirou fundo, se debruçou sugando o cigarro e avivando sua brasa para que Jéssica se inclinasse e acendesse o dela com aquele enjoativo aroma de hortelã. As irmãs deram uma baforada longa pelas janelas ao mesmo tempo, pensativas e silenciosas. A noite estava avançando e já passava das 11 horas. As pessoas iam rareando nas calçadas e seus passos eram mais acelerados. Nada de garoa. O céu tinha ficado aberto depois daquela chuvinha fina e as estrelas e a luz começavam a dar o ar da graça, parecendo um outro tempo. Jéssica gostou de ver o céu limpo e sem nuvens, sem aquela gosma negra ectoplasmática, atraída pela vibração de Theodora. Os mortos estavam calados. O que você conversa com ela? A pergunta da irmã mais velha pegou a caçula de surpresa. Jéssica deu outra tragada no cigarro, soltou a fumaça devagarzinho e ficou olhando para fora. Depois encarou a irmã. O carro estacionado estava com o motor ligado e a fumaça quase invisível do etanol saía pelo escapamento enquanto dos vidros abertos escapavam os fios nublados do fumo. Tá falando da mamãe? É claro. Já sei que você não pode falar com eles dois. Jéssica coçou a testa igual a irmã fazia e bateu as cinzas na beira da janela. Não muita coisa. Eu gosto mais de vê-la, só isso. Ela sempre tá lá, fazendo a mesma coisa. Faz tempo que eu não falo com ela. Como eu disse, parei de usar Iboga 7. Nunca encontrei mais ninguém que eu queria além da mamãe. Amanhã seria aniversário dela. Jéssica sorriu com a lembrança da irmã. Ela mesma tinha se esquecido do aniversário da mãe. E a durona, casca grossa, indócil e impenetrável assassina da narcóticos lembrava do aniversário da genitora. Verdade. Ela dizia que não gostava de comemorar o aniversário, mas quando meu pai trazia um bolo para ela, a mamãe ficava com aquele sorrisinho besta no rosto. Ficou marcado na minha cabeça. É o mesmo dia em que recebi o meu distintivo na narcóticos. Theodora olhou para fora. O horizonte ia se afunilando, causando uma sensação estranha. Parecendo que o céu estava mais baixo que o comum, como se estivesse forrado de nuvens roxo-acinzentadas que iam descendo mais e mais ao encontro do chão. Esse lugar é muito esquisito. Tá vendo esse céu? Pra mim tá normal. Noite estrelada. Eu tô vendo uma mancha roxa. Theodora esfregou os olhos e abriu mais a janela enquanto Jéssica olhava pelo para-brisa. A mamãe gostava dessa cor e de ficar assistindo aos desfiles de escola de samba. Jéssica ergueu as sobrancelhas e sorriu. Vai, vai. Nossa, a mamãe adorava vai, vai. Você sabe por quê? Theodora tragou de novo o cigarro e tornou a olhar cismada para o céu antes de responder. Acho que é porque conheceu meu pai lá na quadra. Ela nunca me falou disso, de quando conheceu seu pai. Contou Jéssica. Não tô gostando dessa mancha, ela tá cobrindo todo o céu. Vamos achar logo onde tá essa grana e ir embora. Tô detestando ter entrado na sintonia dos mortos e só ver o que eu não quero ver, o que me dá medo. Parece que vou encontrá-los em qualquer esquina, que vou vê-los mais uma vez, mas isso nunca acontece. E quando a conexão se desfaz, eu vou pro fundo do poço. E adivinha o que eu faço? Me desculpa não ter te tratado como irmã,
Minha cabeça é uma merda, Jéssica. Jéssica só balançou e acenou em sinal positivo e foi dragada por pensamentos, saudade e melancolia. Tragou o cigarro de hortelã avivando a brasa e olhou para os olhos escuros da irmã emoldurados por suas madeixas longas e encaracoladas que se desprendiam do coque que atava o resto do cabelo. Fomos criadas na mesma forma, Teodora. Aquela casa não fazia bem para ninguém. Às vezes eu sinto que eu ainda tô presa lá, debaixo do mesmo teto. Só queria aprender a rasgar direito essa parede e me encontrar com eles, nem que fosse uma vez para pedir perdão e depois acabar com tudo. Você acha que seria bom? Jéssica balançou a cabeça em sinal positivo. O remorso que sentia tinha gosto e era palpável. Sempre que se lembrava de como tinha acontecido e por quê, sentia a culpa subindo por suas pernas, penetrando em sua carne e corroendo os ossos enquanto a bile tomava sua garganta, língua e papilas, até que ela caía e vomitava tudo no vaso sanitário com vodka e cachaça. Ao menos eu pediria desculpas. Eu é que devia estar morta e não eles. Teodora continuou com seu cigarro e começou a mentalizar sobre seu problema. Raoni era tão podre de rica que tinha todas as possibilidades do mundo, até mesmo ter enfiado toda a sua fortuna em alguns containers e mandado para o outro lado do mundo. Sentia-se bem fodida agora. Só que Teodora era uma investigadora, uma leitora de pessoas. A imperatriz era possessiva e orgulhosa. Não ia querer ver o dinheiro muito longe. Era discreta, mas amava comprar obras caras e colocar em sua casa. Gostava de comprar. Bom gosto. Alguma coisa dizia a Teodora que ela estava mais perto do ouro e das joias do que pensava. E Raoni iria querer ter aquele dinheiro neste mundo e no outro como um tipo de Xian de Osasco, enterrando-se com um exército de terracota. Se eu estivesse com meu celular, colocaria o endereço da mãe da Raoni no navegador. Para onde a gente vai? Perguntou Jéssica. Segue pro Adalgisa. Ela mora dentro do Parque dos Príncipes. Tem uma biblioteca bonita. A gente troca uns livros de vez em quando. Ou melhor, trocava. Tinha que devolver o Queda para o Alto para ela. Gostei do livro, década de 70, gente lutando para ser gente na capital. Engraçado esse meu lance com a dona Ana. Ela coleciona rosas e orquídeas. Tem aquelas estufas de vidro no fundo do quintal, chocolates importados. A Raoni não economizou com a mãe depois que a arrastou do Mato Grosso pra cá, depois que o velho morreu. Ha! Teodora terminou sua fala com um risinho. O que é engraçado? Eu ter conversado mais com a mãe da Raoni do que com a mamãe. E de ela ser também uma mulher que tinha medo do marido. O que tem de engraçado nisso? A dona Ana, quando chegou aqui vinda do interior, era bem diferente da que você vai conhecer hoje. Quando veio, estava se sentindo bastante deslocada, mas a Raoni queria dar uma boa vida pra mãe. Ela estava viúva e com um tumor no seio. Que merda! Pois é, mas o dinheiro ajudou. E rapidinho a imperatriz a colocou no melhor hospital e pediu pra eu ser a babá da mulher por uns 2 meses. Pensei na hora que ia ser um saco, mas sempre levava um dos meus livros debaixo do braço pra me distrair. Você costumava ler pra mim, eu lembro que você lia. Gulliver, você adorava. Eu tinha uma dúzia de livros e você sempre pedia aquele, o mesmo. Por quê? Quis saber, Teodora. Jéssica engatou a marcha e começou a deslizar pelo asfalto de novo. As pontas vermelhas dos cigarros das irmãs se intensificaram na mesma hora. A caçula, com a voz embargada pela tragada, abriu um sorriso e respondeu enquanto soltava fumaça de hortelã ao mesmo tempo em que tossia. Não sei bem, eu gostava de você lendo. Você virava outra pessoa e tinha paciência comigo quando lia. Mas sempre o diacho do Gulliver, né? Eu sabia de cor. A Ravena amava o Pequeno Príncipe. É sua cara ler isso pra menina. Eu leria Condenada. Ela ia adorar. Jéssica franziu a testa e perguntou. Que livro é esse? É de uma menina que morre de overdose de maconha e vai cumprir pena no inferno. Mano! Overdose de maconha! Se fosse heroína, cocaína, você entende disso. Mas maconha... Teodora calou-se de súbito, percebendo a falta de tato. Você pode ter outra pessoa, sabia? Pode ter outros filhos. Quando a gente sumir com a nossa grana, pode deixar. Eu monto uma biblioteca para o meu novo sobrinho. Jéssica acelerou o carro e ficou calada. Fez uma curva com os pneus cantando e o velocímetro subindo.
Teodora olhou de soslaio para o painel e segurou no puta que pariu, fingindo não se importar muito com a reação da irmã. É claro que ela tinha ficado nervosa. Ia soltar mais uma de suas provocações, mas ponderou. Pois Jéssica tinha toda a razão de ter ficado irritada, de ter se sentido mais uma vez atacada. Acontece que a decisão de acelerar o máximo que aquela cangu aguentava pelas ruas da cidade não era nem de longe a melhor opção no momento. A velocidade aumentava e a irmã não diminuiu nem mesmo quando o sinal amarelo acendeu no cruzamento do campo de golfe. A luz ficou vermelha e Jéssica entrou rasgando à direita, bem em frente a uma viatura da PM parada num posto de gasolina. Teodora olhou para os policiais que ficaram só observando a van ganhando a avenida e roncando o motor, aumentando o giro. A gente podia chegar viva na casa da dona Ana, né? Soltou Teodora. Não seria nada mal terminarmos essa noite inteiras e não em pedaços. Jéssica enfiou o pé no freio e a van deslizou de lado, fazendo as coisas que estavam no compartimento de cargas baterem na divisória da cabine e Teodora voar para frente, quase metendo os cornos no para-brisas. O carro ficou parado no meio da avenida, com fumaça escapando sob o capô, e não demorou para os carros que vinham atrás, assustados com a derrapagem que acabavam de assistir, começarem a buzinar. Me desculpe! Me desculpe! Gritou Jéssica saindo do carro e batendo a porta. Teodora desceu atrás da irmã, que tinha ido sentar-se na guia, com a cabeça no meio dos joelhos, pranteando descontrolada. Os carros continuaram buzinando insistentemente e um sedã vermelho abriu o vidro do passageiro enquanto um moleque colocava a cabeça para fora e começava a gritar um monte de palavrões. Teodora tirou a pistola do coldre e andou em direção ao carro com a arma empunhada. Não atira! Chega de mortes por hoje, pelo amor de Deus! Berrou Jéssica da calçada. O rapaz, assustado com a situação e com os gritos da mulher, enfiou a cabeça para dentro do carro e o piloto arrancou na avenida. Os carros que vinham atrás começaram a desviar mansamente, a seguir seu caminho para o bairro Adalgisa. Teodora baixou a pistola e colocou-a no coldre enquanto virava-se para a irmã. Eu sei que pisei na bola, sou bocuda mesmo, mas foi sem querer a parada do livro. Tava te falando da dona Ana, só isso. Desculpa o mau jeito, Jéssica. Jéssica continuava chorando com a cabeça baixa. Não precisamos de mais mortes. Ninguém tinha que ter morrido hoje, Teodora. Eu só queria ter a chance de pedir perdão pra eles. Por isso me empenhei em abrir esse canal com os mortos e olha o que eu fiz agora. A gente tá perto da casa da mãe dela. Levanta a cabeça. Amanhã vai ser tudo diferente, prometo. Quando eu pegar meu dinheiro, nosso dinheiro, você sempre esquece que vai dividir comigo. Você tem que falar nosso dinheiro. Eu sabia que você ia me enrolar e que não ia cumprir com a sua palavra. Eu sabia, Teodora. Teodora sentou-se ao lado da irmã e olhou para baixo, para o fim da avenida. Ao menos o giroflex da viatura continuava lá no posto de abastecimento, imóvel. Ao que parecia, estavam fazendo vista grossa para aquela presepada no meio da via. Eu vou dar sua parte, fica tranquila, Jéssica. Vamos pro carro, você vai gostar da dona Ana. Ela cresceu no mato, no interiorzão mesmo. Os pais dela eram tão chucros que nem rádio permitiam dentro de casa. Ela pegava livros escondida na biblioteca da igreja e dizia que ganhava o mundo, que ninguém a segurava. Ela viajava para qualquer canto do planeta. Jéssica enxugou as lágrimas nas mangas do moletom cor-de-rosa e começou a controlar o choro. Minutos mais tarde, com a caçula apaziguada, o carro embicava na rua de casas amplas e classudas do bairro mais abastado na divisa de Osasco. Depois daquela casa iluminada, a terceira direita, indicou Teodora. Vou ter que desviar dos cachorros. Eles não vão deixar a gente passar por ali. Que cachorros? Logo Teodora compreendeu. A rotatória à frente estava tomada por sombras que se moviam abaixo das árvores e do concreto que delimitava a passagem dos veículos. Eram centenas de velhos cãezinhos de madame que tinham vivido naquele condomínio, todos reunidos ali. Alguns apenas espectrais, como fantasmas, outros horrendos, sacos de ossos e pele, rosnando assustadoramente para as visitantes. Você sabe que eu odeio esses bichos, Jéssica. Tira a gente daqui. A gente passa por eles, são espectros, resquícios. Eu não quero passar por eles. Me dão calafrios, afirmou Teodora. Tudo isso é por causa do Migo? Perguntou Jéssica. Tira a gente daqui, pelo amor de Deus! Eles vão querer me pegar!
Calma, Teodora. São só fantasmas de cães mortos. Eu não gosto disso, eu não tô gostando desse passeio. Tira a gente daqui! Jéssica deu ré com a van e contornou o quarteirão. É difícil ver você com medo. É até esquisito. Mas quem tem culpa no cartório tem sempre um fantasma. Para de fazer graça. Uma hora você tem que pagar seus pecados, né, Teodora? Aquele saco de pulgas vivia me mordendo. Não era culpa dele. Quem deixava ele com pulgas era o papai. E por que eu tô vendo esses cachorros e aquelas pessoas corujas se a sua Iboga 7 faz a gente ver só os efeitos de quem tá a 60 metros? Jéssica afundou a bituca de cigarro no cinzeiro e parou o carro na esquina. Eu já disse, você tá embebida em morte essa noite. Eu nunca tinha visto tanta coisa se juntando ao mesmo tempo. Você que é especialista do mundo dos mortos, você me diz. Pra que lado vamos? Sobe à esquerda e passa 2 quadras, a gente já tá quase lá, concluiu Teodora. As duas encostaram o carro em frente ao casarão que parecia grande demais para quem vivia sozinha. Com a frente rosa bem claro e bordas em branco, uma casa antiga que não chamava tanto atenção como os exageros arquitetônicos na Avenida dos Novos Ricos. Aquela era perfeita para a mãe de uma traficante, pois passava despercebida. Jéssica deu ré colocando a van no gramado da garagem sem portões do casarão e desligou o carro apagando as luzes. As irmãs desceram do carro e adentraram por um corredor escuro na lateral da casa. Os cães ladravam distantes e Teodora olhou para trás umas 2 vezes, cismada com os cachorros. Uma brisa serena varreu o chão de lajotas, empurrando folhas secas recém-caídas das árvores sobre aquelas umedecidas pela garoa do começo da noite com um odor pitoresco, um aroma misturado aos das flores cultivadas pela senhora. O aroma sortido pareceu entrar fundo e fazer as luzes acenderem na memória de Jéssica. Certamente um efeito cinético colateral que ela tinha que colocar no seu bloco de notas sobre a Iboga 7. Quando viu Teodora tirando a arma do coldre ao chegar à porta do corredor, as luzes desapareceram e ela voltou para a realidade. Aquela em que ela e a irmã estavam atrás do cadáver de uma traficante. Teodora fez um sinal para ela e entrou na casa. A sala ampla unia-se à sala de jantar, onde havia algumas velas em forma de rosas, exalando cheiros florais de essências feitas de óleo que crepitavam dentro das réplicas de parafina. A iluminação parca conduziu a dupla até a cozinha no fundo do terreno do sobrado. Junto a uma janela grande num ambiente espaçoso, Dona Ana estava sentada em uma cadeira choramingando enquanto colava os pedaços de um vaso de cerâmica tentando juntar os cacos da peça quebrada. Ainda que a policial soubesse que haveria ali, ainda não tinha se acostumado a ver fantasmas e ficou fascinada por aquela visão por alguns segundos. Era hipnótico ver o espírito de uma pessoa morta movendo-se, juntando pedaços de uma coisa que já tinha sido inteira, distraída e alheia às viventes que invadiam sua casa, sua intimidade de morta. Dona Ana, boa noite. A velha ergueu os olhos por baixo de um par de óculos encarando a dupla de visitantes parada na cozinha. Olhou rapidamente para trás procurando por alguma coisa. Estendeu o braço até o balcão ao seu lado, quase tocando as latas pintadas que decoravam o ambiente e estalou os lábios desgostosa. Te acho. Isso nunca tá aqui quando eu preciso? Resmungou a senhora, voltando a encarar Teodora. O que a senhora procura aí atrás? Perguntou Teodora. Jéssica olhava ao redor. Sabia que aquela idosa sentada na cadeira era apenas a materialização da mãe da traficante, sintonizada pelo uso da Iboga 7. O fantasma estava agora parado, encarando sua irmã, que ia avançando cada vez mais na direção dela. Coisas da minha filha, disse Dona Ana. Que bom receber a visita da minha amiga de livros. Isso aqui não tem mais conserto, não. Rebateu Teodora olhando para os cacos sobre a mesa. Jéssica ficou imóvel, contemplando a aparição. Sentia sempre aquele fascínio quando visitava o mundo dos mortos, aquela embriaguez de estar diante de uma possibilidade de continuidade. A primeira vez que pisou naquele território, quando persistiu em ser a cobaia de seu próprio experimento como uma doutora Hyde, que, em vez de assumir uma segunda persona, abriu uma porta de uma dimensão que ampliava os sentidos e a deixava em contato com um mundo visível apenas para poucas e especialíssimas pessoas que tinham a habilidade inerente de se comunicar com os mortos.
Foi inebriante desde o primeiro instante, e demorou até ela entender que os fantasmas que via repetiam encenações deles mesmos, presos em uma fatia de um momento que tinham vivido antes de se desconectarem de seus corpos, e grandes emoções que extravasaram de sua matéria criaram um elo, uma ranhura que rompia o manto entre os mundos. O grande aprendizado foi quando entendeu que aqueles fantasmas que via e eram palpáveis quando injetava a Iboga 7 na sua corrente sanguínea é que a droga abria um receptor no cérebro, permitindo essa sintonia com a energia que emanava dos cadáveres, como uma radioatividade do além que faria qualquer contador Geiger explodir. Seus inúmeros mergulhos do lado dos mortos foram ensinando a ela um pouquinho de cada vez. O poder de sua animação estava comprometido com aquela distância sem explicação, 60 metros. Além disso, essa representação de quem aqui já tinha existido não evoluía, eram só ecos do que tinha sido, com tudo que tinham vivido impresso em seus restos, em seus ossos e em um tipo de emanação que se prendia aos seus despojos. Podia ver um fantasma em uma manhã pondo a mesa para o café, e se voltasse à noite podia vê-lo em outro trecho da memória, dentro do lugar em que tinha acumulado mais energia, agora colocando a mesa para o jantar. Revivendo alguma noite que tinha marcado sua alma, seus músculos, suas juntas, e sendo projetada como o transmissor de um radioamador propagando-se pelo ar, enchendo-o da melancolia das emissões da voz, das vontades e interação com quem um dia tinha sido presente no mundo dos vivos e nem sequer sonhava que seus dias tinham acabado. Existiam também as outras criaturas, como os médicos corujas e as serpentes fluídas que, até onde compreendia, eram inofensivas. Poderia ficar noites e noites como um deslumbrado Darwin, catalogando e decifrando criaturas insulares em uma Galápagos invisível aos olhos humanos. Invisível até que comprassem um ingresso em forma de uma ampola de Iboga 7 e ganhassem a habilidade temporária de desbravar aquele arquipélago de possibilidades assombradas, trazendo em silêncio seu maior dilema e medo. E se encontrasse os dois finalmente? O que teria sido tão poderoso que havia gravado sua transmissão? Jéssica tinha passado noites chorando encolhida em posição fetal, tapando os ouvidos por temer ouvi-los gritando de dor e clamando por socorro. Ela havia parado no degrau de mármore que separava a sala de jantar da cozinha aberta, bem onde estava o corpo da mãe de Raoni, que mostrava um tiro no meio do rosto. A brutalidade e frieza da irmã não eram inéditas para a caçula, mas aquilo não afastava do compadecimento das vítimas daquela chacina egoísta.